Hello everyone and welcome to Prime English via I'm Eddie. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma de nossas aulas e hoje nós vamos falar sobre past simple. É isso aí. Hoje nós vamos aprender a falar no passado. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos, fale com todo mundo a sua experiência aqui no nosso canal e ative as notificações. Produção, solta a vinheta. Bem, pessoal, então essa é a nossa aula introdutória do Past Simple with Other Verbs. O conteúdo está um pouquinho denso, né? Então, decidi dividir em duas aulas. Então, terão dois vídeos da parte introdutória do Past Simple. Na aula de hoje, nós vamos ver como que funciona, como que é o Past Simple, para que nós usamos. Isso é muito importante. E vamos falar um pouquinho sobre verbos regulares e irregulares. No finalzinho tem um quiz, ok? E na próxima aula nós vamos falar só sobre conjugação. Tá legal? Vai ficar mais tranquilo. Bom, past simple with other verbs. Então, fala with other verbs porque o verb be, ele não está aqui. Assim como nas aulas do present simple, tem um cantinho lá separado para o verb be, porque a conjugação dele difere tanto no presente quanto no passado, ok? Então, vamos começar aqui com o past simple. Ed, para que nós usamos o past simple? Exatamente para falar de ações, de coisas que aconteceram, obviamente, antes do momento presente, ou seja, no passado, tá? Então, aqui que nós temos? Nós temos a nossa timeline, que é a nossa linha do tempo. Então, essa linha que está aqui, na vertical, essa linha branquinha, ela representa o nosso momento presente. E dessa linha para trás, é o quê? É o passado. Então, o past simple eu vou usar para quê? Para mencionar um fato que aconteceu em um momento passado, tá bom? Então, esse xizinho aí representa essa ação. Então, eu poderia dizer que I called my father yesterday. Quer dizer, eu liguei para o meu pai ontem. Pode ser essa ação aqui, pode ser nesse momento do passado, certo? Um outro exemplo seria she didn't go to school last week. Então, quero dizer que ela não foi para a escola na semana passada, alright? E Nicholas traveled to Canada in 2003, ok? Que o Nicholas viajou para o Canadá em 2003. Quando eu uso o past simple, o meu foco não é a ação em si, nós falamos que é uma ação que aconteceu e tudo mais, mas o meu foco aqui é no tempo, né? Falar quando que essa ação aconteceu. Quando que eu liguei para o meu pai? Yesterday, ou seja, ontem, né? Ela não foi para a escola quando? Last week, ok? In 2003. Então, na maioria das vezes, vocês terão essas time expressions que pertencem ao past simple, né? Quando que a pessoa fez essa determinada ação. E aqui nós temos outros times expressions que vocês podem usar também. Last month, que significa o mês passado, ok? Last year, o ano passado, 2 months ago, e tem outras tantas para a gente usar, ok? E nós vamos ver ao longo das nossas aulas aqui com o past simple, tá? Quem assistiu já às aulas do present simple, viu que é muito bacana porque cada aula você tem um verbo e vocabulário novo, né? São coisas novas ali para você aprender. Novo vocabulário, novo verbo, e no final dessas 5 aulas nós temos o quê? Um dialogue, né? Que nós montamos com base, né, nesses 5 verbos, nessas 5 aulas, vamos colocar dessa forma. E aqui não vai ser diferente, tá bom? Tem essa aula introdutória, vai ter a segunda aula, que é uma continuação dessa, e depois vocês verão os verbos. São os mesmos verbos que usamos na aula de Present Simple, exatamente para andar em paralelo. Então, você estudou um Present Simple, você pode vir para a aula do Past Simple para saber como é que funciona. Você pode levar as coisas em paralelo, né? Isso vai ser muito bacana, ok? Então, é dessa forma que funciona aqui. E uma coisa muito importante, essa informação vocês têm que guardar, tá bom? It has no connection with the present. Tá? Essas ações que nós falamos aí, elas não têm conexão com o presente. Ed, por que você está falando isso? Porque lá na frente nós vamos falar de present perfect.
E aí fica aquela briguinha de quando que eu uso past simple, quando que eu uso present perfect. I did my homework yesterday, I have done my homework. E guardem isso, é por isso que eu falei assim, apesar de falarmos de finished actions, né, que aconteceram no passado, o nosso foco em si não é a ação, mas o tempo. I called my father yesterday, she didn't go to school last week, Nicholas traveled to Canada in 2003. Guardem isso, é muito importante, ok? Moving on. Outro ponto importante que nós temos que falar do past simple são os verbos, né? Nós temos duas categorias, regular and irregular verbs. Então, a categoria de regular verbs, como que funciona? São aqueles verbos que, ao colocarmos no passado, nós temos que transformar o finalzinho dele. Mas aí, nós vamos fazer o quê? Como é que eu transformo isso? Bom, os verbos no passado, eles podem receber ed. Então, aqui nós temos o verbo work no presente e no passado fica worked. Nós não vamos acrescentar mais uma sílaba aqui. Então, se você percebe que você, ou um amigo ou amiga, está falando worked, está errado. Por quê? Porque o E eu não vou pronunciar. Faz de conta que ao falar, o E não está aqui. Apenas o D. Então, você fala worked. Worked. Tá? Então, verbo no passado eu acrescento ed, eu posso acrescentar apenas o d também, no caso do verbo like, como já tem o e no final, então fica liked, liked, tá? Não vamos colocar, não vamos, mais uma vez, acrescentar mais uma sílaba e falar like it, não, liked, liked, ok? E aí tem alguns verbos, né? Os verbos que terminam com y, e antes do y, né, tem uma consoante. O que eu vou fazer? Eu vou tirar esse y daí, eu vou acrescentar o ied ou ied, tá? E mais uma vez, não vai acrescentar mais uma sílaba aí. Se você acrescentou sílaba, né, é porque você está pronunciando e não é para pronunciar. O verbo no presente é study. Study tem duas sílabas. E no passado, deixa as duas sílabas, tá? Studied. Studied. Então, você só acrescenta esse t no final. Studied. Worked. Ups, deixa eu botar aqui. Worked. Liked. Studied. Não deixa o E aparecer. Worked. Não. Worked. Like it. Não. Liked. Studied. 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 Ok? E nós temos os verbos irregulares, né? Os verbos irregulares nós transformamos, né? Nós mudamos toda a sua estrutura, enquanto nos verbos regulares é só no finalzinho, né? Com ed, d ou ied. E aqui, vamos lá, nós temos o verbo go, que é o verbo ir. Então, quando eu falo no presente eu vou, I go, she goes, they go. E no passado, went. Edgar, então eu fui. I went, she went, they went. Ok? They went somewhere. Próximo verbo, o verbo eat, que é o verbo comer. E o passado dele é ate. I ate. Eu comi. Alright? O verbo sleep, ok? O verbo sleep, que é o verbo dormir. E slept, ok? Dormiu. Tem uma estrutura que a gente usa também. I used to eat, costumava, né? Mas uma coisinha que a gente vai ver mais pra frente. Ok? De quando que eu sei que o verbo ele é regular ou irregular? Bom, não é exatamente isso, não tem uma regra. Conforme nós vamos estudando os verbos, aí vocês vão assimilando, vão compreendendo qual verbo que é regular e qual verbo que é irregular. É por isso que nós temos aquela famosa lista de verbos irregulares. Todo mundo tem essa listinha atrás do caderno, na pasta, na mochila, enfim, porque é uma lista bem longa na realidade, né? E é muito comum ver as pessoas consultando um dicionário online, alguma coisa, para saber se o verbo é regular ou não, ok? Legal até agora? Então vamos lá, agora tem um quiz aqui para vocês, olha só que legal. Exatamente para saber, eu vou colocar 6 verbos aqui, vamos ver se vocês sabem se o verbo é regular ou irregular, tá? Primeiro verbo é o verbo drive, que é o verbo dirigir. Bom, aí tem que saber o passado do verbo drive, né? Como será? Irregular? Se for irregular, então você falaria drived, né? Que é o ed.
Mas se for irregular, tem que mudar toda a sua estrutura, ok? Será que ele é regular ou irregular? Ele é irregular, é o verbo drove. Então, eu dirigi, I drove, ok? I drove. Próximo verbo, olha aí, o verbo enjoy. O verbo enjoy que significa divertir-se, né? Então tá. E aí? Ele é regular ou irregular? Vamos dar uma olhadinha? Esse é o verbo regular, né? Enjoyed, I enjoyed. I enjoyed the party. Eu curti, me diverti na festa. Alright? I enjoyed the party. Próximo verbo, drink, que é o verbo beber, tomar, beber, né? Drink, drink. Como é que é o passado do verbo drink? Ele é regular ou irregular? Como é que vai ser? O verbo drink é um verbo irregular, ok? Muito cuidado aqui com a pronúncia, tá? Vocês não vão falar drunk aqui, tá? A gente fala com som de E. Drank, drank, tá? Drunk vai ser o passado particípio dele, o participle, past participle, tá? A gente coloca com a letra U, né? Aí fica drunk. E aqui, drank, drank. Próximo verbo, write, que é o verbo escrever, né? Write. E aí, é um verbo regular ou irregular? O que vocês acham? Quem falou irregular acertou. É wrote. I wrote. I wrote a letter. Ok? I wrote a letter. Eu escrevi uma carta. I wrote a letter to my brother. Escrevi uma carta para o meu irmão. Ok? E love. Acho que vocês já viram que love é um verbo regular. Só acrescento o D nele, né? Loved. Loved. E o último, play, né? Play. Acho que nós precisamos falar um pouquinho desse verbo, por quê? Porque ele é um verbo regular e percebam que ele só recebe ED. Ed, mas no slide anterior aí do study, você falou que verbos terminados com Y tem que tirar o Y e acrescentar o IED. Sim, mas são os verbos que terminam com Y e antes desse Y nós temos o quê? Uma consoante. No caso do study, antes do Y tem a consoante D. Então eu tiro o Y, acrescento o ED. Aqui não, aqui é uma vogal e simplesmente coloco o ED. Alright? Fica played. Não vai falar played, tá? Played. Tudo bem? Bem, pessoal, e essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Lembrem-se que tem a continuação dessa aula, aula 2, onde nós vamos falar sobre conjugação, ou seja, vocês verão como funciona o past simple, né? A conjugação do past simple nas formas afirmativa, negativa e interrogativa. Ok? Thank you so much for coming. Thank you so much for watching. I'm Eddie, and this is your Prime English PR. Bye, everyone. See you.